Boa tarde. E já estão vendo a gente? Nós já estamos aparecendo? Ah, tem 1 minuto e 13. Sim. Bom, então nós já podemos começar? Ok. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Tatiana da Silveira Madalena. Estou aqui na companhia de Tarcísio Correia de Brito. Nós vamos falar conversar um pouco com vocês sobre o filme Tempo de Despertar. Qual que é a ideia que nós temos para essa discussão? Nós vamos falar um pouco sobre o contexto da psicologia no cinema, nós vamos falar sobre a doença, né, epidêmica da época que deixou as pessoas no estado de sono ou catatonia. Nós vamos falar sobre o Oliver Sacks, que um dos maiores cientistas da parte que diz da funcionalidade da mente, né? E como o filme foi baseado nele, né, inspirado nele, e é baseado em fatos reais, nós vamos falar sobre ele um pouco e nós vamos fazer alguns questionamentos para nós começarmos uma discussão onde esperamos que vocês tenham, comecem conosco uma reflexão, ponderação, entendimento, dúvidas, etc., sobre um assunto tão importante e tão bonito para nós, principalmente nós da área psi. Eu sou psicóloga clínica, professora da Uniacademia, onde a gente tem um projeto que chama CinePsi. Esse projeto nós fazemos avaliações, né? Avaliações não, nós fazemos discussões e entendimentos sobre filmes com outros profissionais, outros psicólogos e outros profissionais de outras áreas. Agora nós estamos fazendo isso de maneira remota, de maneira online, né? Na verdade. Nesse momento. Temos algumas avaliações já, quem tiver interesse tem no YouTube de alguns filmes. E o projeto ele está vinculado à Uniacademia e é uma parceria agora com a GEPSI, né, que tem nos convidado e tem sido uma parceria fantástica, onde nós podemos continuar discutindo sobre cinema, psicologia, sobre filmes e coisas tão interessantes sobre essa arte de falar com o humano, né, através das telas do cinema. E aí, para não ficar uma coisa só sobre a Tatiana falando sobre isso, representando o CIMPSI, eu convidei o Tarcísio, querido, que é um grande entusiasta e estudioso dessa área de neuropsicologia, né? E que tem demonstrado grande interesse e afinidade com esse assunto, e como o filme fala sobre, né, o Oliver Sacks, um neurologista fantástico, que tem uma relação terapêutica fantástica também, que olha o paciente de uma forma diferenciada, eu resolvi convidar o Tarcísio, que está no curso de psicologia, né, vem do direito, né, é juiz, mas está aí abraçando a psicologia e está, vamos dizer, enfeitiçado por ela, né, e está mergulhando no conhecimento dessa área tão fantástica e tão linda que é a da área das neuropsicologias. Bom, vou passar primeiro a palavra ao Tarcísio e depois eu retorno para conversar com vocês. Tarcísio, é com você. Tatiana, boa tarde a todos e a todas. Agradecendo imensamente o convite da professora Tatiana. Acho que é uma grande oportunidade de participar desse projeto, que é um projeto da Uniacademia, do CinePsi. É um projeto de extensão importante, né, que busca essa confluência aí entre o saber psi, né, e o universo cinematográfico. E para a gente é muito importante a apresentação desse projeto como uma forma de mostrar para a comunidade não acadêmica, né, para a comunidade de Juiz de Fora e a comunidade mais ampla agora com a internet,
que tipo de trabalho é desenvolvido dentro da academia. E é importante é importante essa experiência para o aluno, é importante essa experiência para a comunidade, né? Porque a partir dessa troca de saberes, dessa interdisciplinariedade, que a gente fortalece determinados conhecimentos e a gente amplia determinados conhecimentos. Então, agradeço imensamente a querida professora Tatiana, aí que nos brindou esse semestre aí com muitas leituras do Oliver Sacks, pelo convite. Me coube aqui, e nós discutimos um pouco com relação à apresentação. A minha fala vai tentar ser bastante breve, considerando 3 aspectos que eu penso que são importantes para introduzir a nossa discussão. O primeiro aspecto é a psicologia no cinema, o segundo é a figura do Oliver Sacks, e o terceiro é a doença em si, que é retratada no filme Tempo de Despertar, que é a encefalite letárgica ou parkinsonianismo pós-encefálico. Então, nesse primeiro ponto, eu vou utilizar uma obra que é a Psicologia vai ao cinema, o impacto psicológico da sétima arte em nossa vida e na sociedade moderna, do Skip Dine Young, que é uma obra de 2012, quando ele vai dizer o seguinte: para ele, a psicologia de um filme ela pode ser unificada se a gente pensa nos filmes como símbolos que contêm significados sendo criados por cineastas e recebidos pela audiência. Nesse caso, ele vai dizer que os 4 componentes estruturais serão o criador de símbolos, que é o cineasta, o símbolo em si, que é o filme, as imagens e os sons, o significado, que é a interpretação que o cineasta procura dar a partir do roteiro a um determinado assunto, e, por último, os receptores dos símbolos, que somos nós, os espectadores. Nesse mesmo livro, no capítulo 3, ele aborda basicamente 2 perspectivas que nos interessam nessa discussão. A primeira perspectiva é como se desenvolve o tratamento psicológico nos filmes e de que maneira os distúrbios psicológicos são retratados. Isso é muito importante para a nossa discussão. E aí ele começa a indagar com relação à representação da doença mental no cinema, sobre algumas questões, dentre as quais: o que é essa doença? Quem tem autoridade para diagnosticá-la? Como ela deve ser tratada? E como ela deve ser chamada? Ou seja, são essas representações que saem, às vezes, ou que são apropriadas pelo cineasta a partir do roteiro, que podem funcionar como uma faca de 2 gumes, ou seja, elas podem tanto acertar do ponto de vista da maneira de retratar uma determinada doença mental, como também, e o Jung chama a atenção para isso, chegar ao exagero, à incoerência, à inexatidão. Um aspecto bastante prejudicial que, inclusive, pode influenciar a nós, espectadores, com relação à percepção do que acontece efetivamente na clínica médica e no setting terapêutico. Isso pode influenciar de determinada maneira, inclusive o próprio tratamento, né, e o que ele chama aí de uma maneira contraproducente e estigmatizadora da doença psíquica. E aí a gente poderia colocar uma primeira questão: será que, de fato, para os espectadores, importa uma certa coerência com relação ao tema doença mental, doença psíquica? Ou simplesmente se convence com relação à retratação de uma figura de um psicopata, por exemplo, como o Coringa, né? Tivemos 2 grandes atores que representaram essa psicopatia, de certa forma, caricata, se a gente fosse pensar do ponto de vista clínico. Independentemente dessa representação,
por óbvio, e a gente tem aí não apenas a doença representada, mas o próprio psicólogo e psiquiatra também representados, existe uma coerência que o Jung aponta na obra dele com relação à preocupação desse profissional com os outros. Uma certa empatia que se estabelece entre o psicólogo, o psiquiatra, o médico e seu paciente, enquanto, e ele assinala, componente fundamental para uma terapia bem-sucedida. Para ele, a maior parte da nossa atenção com relação ao tratamento psicológico e psiquiátrico no cinema se concentra exatamente na psicoterapia. Vale destacar ainda que outras modalidades de tratamento não oferecem essa propensão dramática que a psiquiatria e a psicologia nos fornecem, essa riqueza narrativa que é possível ser retirada do setting terapêutico e da clínica. Não é por menos, aí eu cito Walter Benjamin, que ele vai dizer que a humanidade cria a arte de contar histórias para conseguir trocar experiências. Afinal, a nossa capacidade de compartilhar experiências e conhecimento deriva ou é decorrente da tradição oral e da ótica coletiva dessas próprias narrativas. Portanto, essas representações, elas não podem ignorar, como não o fazem, e aí a gente avança um pouco e o filme nos conduz a isso, a prescrição de medicamentos psicoativos, antidepressivos e antipsicóticos, que se torna, gradativamente, o tratamento de saúde mental dominante da era moderna. É interessante perceber que, em meados de 1997, 7 anos após a exibição de Tempo de Despertar, um outro filme, Melhor é Impossível, foi o primeiro a retratar o controle eficaz de sintomas de uma doença mental, no caso, um transtorno obsessivo-compulsivo, por meio de medicamentos em ambiente ambulatorial. Nesse sentido, quando há o uso de medicamentos psiquiátricos ou psicoativos em um ambiente no qual o paciente está internado, a ênfase passa também, algumas vezes, a ser colocada exclusivamente nos efeitos sedativos. Outro personagem, Angelina Jolie, em Garota Interrompida. Nosso segundo ponto é quem permite, ou quem permitiu a elaboração desse roteiro. E aí a gente chega à figura de Oliver Sacks, como a professora Tatiana bem lembrou. Oliver Sacks, em uma dezena de livros, ele procurou exatamente estabelecer um diálogo necessário e criativo entre literatura e a neurologia, dizendo o seguinte: muitos problemas neurológicos, ou que podem ser interpretados neurologicamente, relatavam, na verdade, histórias extraordinárias destes pacientes, histórias envolventes que deveriam ser contadas, a partir das quais era possível redefinir o propósito e o significado da própria existência desses pacientes. Esses relatos, muitas das vezes, eles não se traduzem em histórias de medo, fracasso, mas, na verdade, luta, negociação, sobrevivência e transcendência. E o interessante, e a gente vai abordar isso um pouco mais tarde, é que esses relatos tornam a nós, que somos considerados sadios, né, ou torna a nossa realidade mais suportável e mais compreensível. Isso é muito importante. Sacks, ele ressalta que um sintoma, após muito tempo, ele pode passar a integrar a pessoa. E, nesse caso, só poderá ser afastado de maneira gentil, apreendendo os sintomas a partir do acesso ao mundo particular de cada paciente, ou a forma com que esse paciente busca, a partir desse mundo particular, um determinado equilíbrio, reelaborando o que ele chama de economia mental, fonte do self e da própria identidade de cada um.
Dialogando com Sachs, o filósofo e médico francês Georges Canguilhem, ele vai considerar que a doença não é um mero desequilíbrio ou desarmonia, mas sim um esforço que a natureza exerce no homem para obter um novo equilíbrio. Nesse sentido, a gente poderia se questionar, já com o filme, em que medida a utilização de um medicamento como a lovodopa ou L-dopa significou para Sachs e para cada um dos 20 pacientes que foram tratados com esse medicamento uma tentativa de reharmonização. A gente pode discutir, né, o que poderia se entender por essa reharmonização. A origem e o limite da patologia neurológica representa um desafio diagnóstico, ou vários desafios diagnósticos, muitas das vezes insuperáveis, na busca de uma certeza científica. O sociólogo, o antropólogo e psicólogo David Le Breton, ele vai entender que a gente aprende a percepção a partir da interpretação, perceber é interpretar, a partir do entrelaçamento com significações subjetivas, a partir de uma forma social própria de organização sensorial, traçando os limites dentro dos quais, mais uma vez, a expressão experienciamos o mundo e com ele nos relacionamos. Uma margem é sempre deixada à sensibilização individual de cada paciente. O terceiro e último tópico é a doença em si, a encefalite letárgica. Do ponto de vista neurológico, os pacientes portadores de encefalite letárgica ou doença do sono apresentam distúrbios negativos de comportamento, ou seja, nenhum comportamento, com comprometimento da sua psicomotricidade. Eles se encontram ontologicamente mortos ou suspensos ou adormecidos, esperando um despertar. Esses estados negativos ou ausências eram variados e graves, muito mais variados e muito mais graves do que se encontrava em pacientes com portadores de Parkinson comum ou Parkinson leve à época, de maneira muito mais diversificada. E com relação aos distúrbios positivos ou a presença de determinadas patologias que identificavam a encefalite letárgica, Konstantin von Economo, entre as décadas de 20 e 30, ele vai relatar 500 tipos de distúrbios positivos associados à encefalite letárgica. Em quadro clínico progressivo, o parkinsonianismo pós-encefálico, ele apresenta um número muito maior de estados graves e de distúrbios explosivos e obstrutivos. E aí poderíamos listar a acatesia, pulsão resistência, pressa e impedimento, além de estados muito mais intensos do que se chama de acinesia concordante perseverante, comparável à catalepsia. Sachs ele vai relatar que esses pacientes eles, se apresentavam como estátuas. E a gente vê uma referência a isso quando no filme se apresenta um eletroencefalograma e o médico que dialoga com o outro médico diz, bom, isso é um eletroencefalograma de uma estátua. E ele vai dizer ainda, não transmitiam e nem participavam do sentimento da vida. Eram insubstanciais como fantasmas, passivos como zumbis. E o Konstantin von Economo, na década de 20 e 30, vai chamá-los de vulcões extintos, esses pacientes com encefalite letárgica. No nível mais elevado ainda de encefalite letárgica, esses pacientes apresentavam formas de distúrbios neuróticos e psicóticos de todo tipo. E numerosos pacientes assim afetados foram, a princípio, considerados, inclusive, portadores de neuroses funcionais obsessivas e histéricas. E a gente encontra no filme referência a isso uma dificuldade de diagnóstico e a referência à atipicidade. Era uma neurose atípica, ou seja, ela apresentava determinadas características, mas, na verdade,
se analisada a fundo, ela não correspondia àquilo que se entendia até então, que caracterizaria objetivamente aquele quadro. Em 1967, o Dr. Cotizias e seus colaboradores passaram, então, a administrar o precursor natural da dopamina, ou levodopa ou L-dopa, que é utilizada no filme, registrando um grande sucesso terapêutico no tratamento do parkinsonianismo leve, por meio de doses maciças de L-dopa por via oral. O Sachs ministra L-dopa aos pacientes, como ele relata no livro O Tempo de Despertar, que foi utilizado para a elaboração do roteiro, entre 1969 e 1970. Vale ressaltar ainda que os pacientes tratados por Oliver Sacks, eles apresentavam síndromes fisiopatológicas muito mais complexas do que os pacientes que eram tratados até então, que eram portadores de parkinsonismo leve. E suas situações desses pacientes era singular, na verdade sem precedentes, devendo ser suplantadas pelas complexidades científicas, humanas e tremendamente inovadoras que foram, então, necessárias. O personagem principal, retratado no filme, que é o Leonard, ele aparece no livro e ele foi escolhido como uma grande referência pela própria história de vida de Leonard. E, nas palavras de Leonard, e eu encerro essa participação, ele diz o seguinte: sou o que sou parte do mundo. Minha doença e deformidade são parte do mundo. Elas são belas do modo como é belo um anão ou um sapo. É o meu destino ser uma espécie de grotesco. E em uma cena memorável, quando o médico ele está no Jardim Botânico e ele olha para uma pantera, ele cita um poema de Rainer Maria Rilke, que eu utilizo agora para fechar e passar a palavra para a professora Tatiana. É o poema A Pantera. De tanto olhar as grades, seu olhar esmoreceu e nada mais aferra. Como se houvesse só grades na terra. Grades, apenas grades para olhar. A onda andante flexível do seu vulto em círculos concêntricos decresce. Dança de força em torno a um ponto oculto, no qual um grande impulso se arrefece. De vez em quando, o fecho da pupila se abre em silêncio. Uma imagem, então, na tensa paz dos músculos se instila para morrer no coração. Muito obrigado. Muito bom, Tarcísio. Nossa, é fantástico, fantástico. A pesquisa, o que você falou e tudo mais. Bom, parabéns. Acho que a gente entendeu aí muito sobre a questão do cinema, a importância, né? E é justamente que a gente precisa pensar, começar a refletir o quanto o cinema tenta retratar não só a psicopatologia, mas as relações das pessoas que têm psicopatologia e a relação que é muito, vamos dizer, particular da relação médico-paciente, psicólogo-paciente, né? A relação do tratamento, né? Que é muito individual e particular, e o cinema traz isso, ele desvela de alguma forma essa relação terapêutica, vamos colocar assim. E aí, pensando sobre isso e pegando essa linha, nós pensarmos de que maneira que a gente, que se estabelece essa relação terapêutica no filme Tempo de Despertar. E aí, para poder falar disso, pensarmos sobre as cenas do filme, né? Quando esse médico chega nessa instituição, ele chega achando que ele vai continuar como um pesquisador, e na verdade ele é clínico, né? E aí ele já está saindo, né, com as coisas dele, não, eu sou pesquisador, e aí o diretor fala, você já clinicou, nem seja na faculdade, né? E aí ele diz, sim, então pronto, então você fica, porque eles estavam precisando muito de um neurologista. Então ele ficou,
E aí, como um grande pesquisador, ele olhou esses pacientes e ficou intrigado, né? Como pode? E aí tem alguma fala no filme que fala, não, eles ficam ali parados. A gente alimenta, a gente ajuda a dormir, a gente só fica ajudando. Não se faz nada por esses pacientes. Não, esses pacientes são assim há muitos anos, eles estão assim há muitos anos. E aí aquilo o angustiou, né? E a gente sabe que as nossas grandes inquietações é que geram nossas grandes pesquisas, nossas grandes revoluções, são as nossas inquietações que fazem isso, né? E aí ele se inquietou e foi pesquisar, e foi olhar, foi ler, foi procurar saber, foi entender, até o momento que ele pega uma paciente, né, na cena do filme, e de repente ele tenta, numa tentativa ali clínica, né, de entendimento do que está acontecendo, ele sabe através de uma enfermeira que cada um daqueles, por mais que eles estejam no estado parecer catatônico, que eles têm suas sutilezas, ou seja, não é igual. Nenhum paciente é igual. Nenhum paciente dentro de um contexto psicopatológico vai responder da mesma forma, nem a doença, nem o tratamento. Né? Por isso que é muito importante a singularidade, respeitar a singularidade. E aí ele joga uma bola e ela pega. Né? E ela pega no reflexo, no ato reflexo. E ele percebe, peraí, eles estão, de alguma forma, têm uma consciência, né? Não tá, eles não estão inconscientes. E aí ele vê, né, o Robert De Niro com a mãe, e a mãe conversando com ele, falando, contando histórias, casos, dizendo da vida, do dia, como se ele respondesse a aquelas questões, né? E aí ele começa a se intrigar e perceber isso, e de repente, uma cena também que é muito bonita do filme, que vale a pena a gente parar para refletir, é quando ele vira e fala, com a enfermeira, pinta o chão para que essa paciente da bola, como ela fica olhando em direção ao bebedouro, ele interpreta que ela quer beber água, mas ela não vai. E o que impede ela de beber a água? E aí ele pinta quadrados no chão para seguir, né, a sequência lógica do piso, que era até um certo ponto como um jogo de xadrez, um tabuleiro. E ele faz isso. E a paciente segue andando. E a paciente segue andando e ele olha para a paciente, agora você pode tomar água. Não. O que a paciente queria? Ela queria ver o mundo. Ela olhou pela janela. Ela queria ver lá fora. Ela estava viva. Ela não estava morta. Ela não estava apenas com reflexo de sede, fome, frio e outros. Ela estava querendo ver a paisagem, o que estava lá fora da janela. E era uma paciente que já estava nesse estado há muitos anos, que tinha ficado assim na juventude e que tinha sonhos, e agora era uma senhora. Né? Interessante também quando eles se olham no espelho, né? E aí eles veem que eles passaram muitos anos, eles não se reconhecem, eles tentam se reconhecer, eles não conhecem o mundo, eles não conhecem o que mudou, porque eles estavam nesse estado catatônico, né? Ausente disso, mas buscando de alguma forma. E aí, a maneira como ele vai falando sobre isso, né? Vai mostrando pra gente que, será que nós temos pacientes difíceis? Será que o que é difícil, né? Até que ponto uma coisa realmente é difícil? Ou será que a gente ainda não conseguiu achar o ângulo certo para olhar? Será que a gente ainda acha que o nosso paciente quer beber água, ao invés de querer olhar o mundo? São reflexões para nós fazermos que o filme traz, né? Todo o entendimento que nós temos ainda é muito pouco em relação ao ser humano. Essa ciência que nós praticamos, né, que nós estudamos, que é a ciência da psicologia, ela é muito, muito, muito ainda misteriosa em muitos campos, porque nós somos, assim, complexos demais. Oliver Sacks sempre trouxe a nossa complexidade de uma forma, vamos dizer, com naturalidade, né?
Ele até fala, no livro, até ele menciona uma coisa de que será que as psicopatologias não seriam uma forma diferente de se adaptar ao mundo? Será que seriam psicopatologias? Ele traz esse questionamento e é interessante pensar sobre isso. É muito interessante pensar sobre isso, para a gente não tornar tudo patológico. Nem tudo é tão patológico assim. Nós precisamos saber quem é essa pessoa, né? Olhar. E tem até uma frase dele que ele fala sobre isso, né? Ainda que seja meu trabalho como neurologista diagnosticar a doença e pensar no tratamento da doença, eu sempre quis tratar a pessoa tanto quanto a doença. E fico muito feliz que o meu médico pense dessa mesma forma, ou seja, ele quer ser tratado por alguém que pense desta forma. Eu não sou apenas um trabalho para ele. Eu sou uma pessoa reagindo a uma situação. Dessa forma, eu me coloco entre a visão biológica e humanista. Isso é uma frase do Oliver Sacks, né? Uma grandiosa frase dele. Ou seja, ele não quer ver só a doença, ele quer ver o humano primeiro e depois pensar na doença. E isso fica muito claro no filme, né? Quando ele começa a prestar atenção nas singularidades, nas questões. Então, como que a gente aprende e considera efetivamente essas singularidades dentro do setting terapêutico? Como é importante essa relação terapêutica, olhar para o paciente e muitas vezes, né, a gente recebe um paciente e eu recebi já algumas vezes pacientes que já passaram, já passei por um monte de psicólogo. Às vezes o familiar fala, mais um psicólogo, porque não tem jeito, já passou por um monte, não dá certo, ou seja, a gente não sabe. Talvez a gente ainda não conseguiu enxergar o paciente no seu humano, no ponto específico desse ser humano, para a gente poder conseguir ajudá-lo na sua psicopatologia. Então, é muito importante a gente pensar sobre o paciente. Não pensar sobre a psicopatologia, mas pensar sobre o paciente. É importante saber psicopatologia? Claro que é muito importante, mas é muito importante saber sobre a pessoa. É muito importante saber sobre a pessoa em si. E aí, tem uma outra parte do filme que eu queria destacar, que é a parte que o Robert De Niro, quando melhora, né, através da medicação, enfim, da experiência com a levodopa, ele quer sair, né? Ele quer sair dali de dentro do hospital. Ele se sente bem, ele quer sair. E aí ele tem que pedir autorização para sair. E ele, em primeiro momento, ele já acha isso um absurdo, porque ele é um homem adulto, né? Por que ele teria que ter autorização? Enfim. E aí ele vai até o corpo clínico numa reunião para falar sobre isso e pedir essa tal autorização. E quando ele vê que isso vai ser, de alguma forma, está sendo negado, porque eles alegam que ele não pode ir, porque ainda precisa de um tempo para entender se estabilizou o quadro, né? Ele fala para as pessoas, né? Com os clínicos, né? Quem de vocês está vivo de verdade? Quem de nós está vivo de verdade? Não é? Quem de nós experiencia as pequenas coisas com a grandeza que elas são para nós? Ou nós passamos por elas? E ele faz esse questionamento de uma forma muito enérgica e pontual com os clínicos. E aí nós recorremos a outra fala do Oliver Sacks, que fala sobre isso. O que sabemos é o que se fecharam, que se fecharem, o que sabemos é o que ao se fecharem as janelas químicas, outro despertar acontece. Então não tem só a questão do remédio. Despertou uma outra pessoa, pessoas com singularidades diferenciadas. O espírito humano é mais forte que qualquer remédio. E é isso que precisa ser alimentado por meio do trabalho, lazer, da amizade e da família. É isso que importa. Foi disso que nós esquecemos, das coisas mais simples.
E é exatamente isso que o Robert De Niro convida e indaga aos médicos. Vocês estão aqui, vocês vivem as coisas simples, porque eu não vivo elas há mais de 30 anos. E o que eu estou pedindo é para poder experienciar as coisas simples, poder andar, conversar com alguém, sentar em algum lugar, olhar para uma paisagem, ficar sem pensar em nada, apreciar uma coisa, um alimento, enfim, é tentar viver o que é simples. E ele pergunta para os médicos: vocês vivem? Vocês estão vivos? Vocês têm certeza que vocês estão vivos? E isso também é outro ponto interessantíssimo. Essa fala dele, para mim, é uma das mais interessantes. E aí, não vou ficar me alongando demais, né? Porque senão eu vou ficar aqui toda a vida. Quem me conhece sabe que eu falo até amanhã. E tem uma outra fala que o Oliver Sacks traz, que ele diz: ao examinar uma doença, ganhamos sabedoria sobre anatomia, com certeza, fisiologia e biologia. Quando examinamos a pessoa com a doença, ganhamos sabedoria sobre a vida. Então, é muito difícil não ficar apaixonada pelo Oliver Sacks, pelo menos na minha opinião. E é muito difícil não pensar sobre isso, né? Já que somos psi, já que somos da área da escuta, e essa escuta precisa estar muito, muito generosamente aberta para esse humano que chegou. E como que o cinema traz isso para a gente, né? Como que o cinema ajuda a gente a pensar sobre essas coisas, né? Quem assistiu o filme pode ter tido outras percepções e pode ter tido essas percepções também, né? O quanto ele foi humano com os humanos que estavam ali, né? O quanto ele foi humano com esses humanos. E aí já tem umas pessoas perguntando, comentando, que a gente vai falar aqui. Eu só queria dizer, antes de começar a responder, dizer para vocês que essa discussão do cinema, psicologia e cinema, essa discussão de enquadramento clínico, psicopatologia através do cinema, relação terapêutica no cinema, tudo isso é muito importante e tem sido, assim, de grande valia. Por quê? Porque está falando tudo ali, está falando a verdade, não tem a questão do filme. Independente disso, alguma coisa ali está falando para nós de coisas que às vezes a gente nunca prestou atenção, de coisas que a gente nunca havia sabido antes. Por exemplo, essa encefalite eu não conhecia. Eu não sabia que isso tinha acontecido. E eu não sabia que as pessoas tinham voltado depois, e como que tinham sido as reações, porque voltar depois de 30 anos, 20 anos dormindo, né? Como é isso? Como é lidar com um paciente assim? Olha que interessante, que rico isso para nós, né? E como que a gente precisa ter conhecimento, aumentar nosso conhecimento, e o cinema ajuda muito. E dizer para vocês que nós vamos ter discussão disso no Congresso sobre cinema e psicologia e cinema, com certeza. Quem for participar do Congresso, do Injupsi, vai ter a oportunidade de estar aí dialogando sobre isso com a gente novamente, tá? Bom, vamos às perguntas, os comentários. Espera aí, comentário da Raquel. A empatia é de extrema importância no tratamento de qualquer patologia. São seres humanos dotados de sentimentos, emoções e percepções individuais. Com certeza, Raquel. Sem uma empatia, sem uma relação terapêutica baseada em empatia, dificilmente a gente consegue uma evolução, né? Seria, eu acho, pouquíssimo provável. Uma pergunta: como esse vínculo médico-paciente é importante no processo de mudança? Eu acho que, bom, pensando ainda no filme e no Oliver Sacks, trazendo ele, como ele disse, né? A gente parece que a gente sabe quando um médico está atendendo a gente e não a nossa patologia, né? Quando o médico abre o lugar de escuta sobre o que está incomodando, não sobre a dor, mas o que, né, em mim aquela dor significa.
A gente sabe. Por mais que o médico às vezes converse uma conversa rápida, mas a gente sabe que tem vários tipos de atendimento e isso faz com que eu acredite mais naquele médico. Concordam comigo? Não tem aquele médico que você vai, ainda falando sobre médicos, né? Que dirá psicólogos, que você vai e fala assim, ai, nunca mais volto nesse cara. E tem aquele que você vai, que ninguém nem às vezes indicou, mas você fala, nossa, mas eu gostei muito dele, gostei muito do jeito dele. Ah, mas o outro é melhor. Não, mas eu vou ficar com esse aqui, eu confiei nesse. E aí o tratamento acontece. Porque o tratamento tem que ter confiança. Eu tenho que confiar em quem está tratando de mim. Então, acho que o vínculo do médico com o paciente é fundamental para que haja mudança. Porque se eu vou num médico que ele me indica uma medicação e eu já não gostei muito dele, do jeito dele, ele nem olhou para mim, vamos colocar assim, né? Ele nem me escutou. Será que eu vou tomar a medicação? Será que eu vou fazer o que ele disse? Não sei. Provavelmente eu vou procurar outro, se eu tiver a possibilidade de fazer isso, né? Então é fundamental importância. Tem uma outra pergunta aqui da Juliana. Ô, Tati, Quer responder, Tati? só um comentário do que você comentou aí. Eu fico pensando na escolha do Robbie Williams para fazer o papel do Oliver Sacks, e o interessante é que ele ainda esteve nesse lugar em 2 outros filmes, que é o Patch Adams e Gênio Indomável. E nesses 3 filmes, a relação dele com os pacientes é muito singular, né? Como você bem ressaltou, no Tempo de Despertar, ele transita de um pensamento acadêmico para um pensamento de interação com o paciente, se preocupando objetivamente com essa história do paciente, né? Correspondendo àquilo que o Oliver Sacks vai tratar nos livros dele, que é uma espécie de biografia da doença, mas na perspectiva do paciente, entender como que o paciente lida com os problemas que ele apresenta. Né? No Pat Adams, ele é um médico que, na verdade, sai de um tratamento e ele decide fazer medicina. Então, ele sabe o que é passar ele já esteve naquele lugar e ele tenta transferir para a clínica dele o que ele entendia que havia de mais positivo, né? E no Gênio Indomável existe uma cena interessantíssima quando ele conversa no banco de praça e ele destroça o cliente, dizendo para ele, olha só, você é super inteligente, as pessoas te valorizam, as pessoas te acham maravilhoso, só que todo o seu conhecimento, ele é um conhecimento dos livros. Você não vive. Então, eu tenho que te dizer que quando você destroça, eu acho que tinha um quadro, uma cena de um quadro que esse psicólogo pintava e ele é destroçado assim, ao comentário. Então ele diz, olha só, eu vou devolver para você esse incômodo. Então, você só conhece todas as coisas pelos livros. Você nunca foi à Capela Sistina, nunca viu o teto da Capela Sistina e nunca admirou, você não experienciou. A sua vida ela é todo um engano porque ela é vivida a partir dos livros. E isso muda a relação deles posteriormente. Isso aprimora a relação deles posteriormente. Então, essa relação de empatia, ela é muito curiosa, né? Dependendo da situação, ela é singular também. Até que ponto você ultrapassa determinados limites, assim, estrategicamente, para você conseguir, principalmente, acredito eu, né, do ponto de vista da psicologia, essa adesão do paciente ao próprio tratamento, porque é aquela escuta que você tem que ter, mas é uma escuta que te conduz a algum lugar. Então o próprio Robin Williams mostra pra gente, nesses 3 personagens aí emblemáticos, né, essa construção. Só essa observação aí.
Tarcísio, me ouve? Agora sim. É. Quer responder a pergunta? Sim. Responde que ela vai falar de filme, você falou sobre isso. Lê a pergunta alta para Peraí, todo eu não mundo. tinha te ouvido antes porque tava mudo para mim. A qual pergunta você está se referindo aqui, Tati? O que podemos entender que acontece nas várias vezes que assistimos um filme? Pergunta da Juliana Piobello. Ah, sim. Ok. Juliana Piobello, o que podemos entender que acontece nas várias vezes que assistimos um filme, nosso olhar se dá de diferentes formas. No primeiro momento, não é de fato um interesse pelo tema abordado, ou não conhecimento, e conforme vamos vendo, construímos aprendizados, o que podem dizer a respeito. Eu acho que vai depender muito naquela equação que eu coloquei no início do Jung, né? Nós somos aí o quarto elemento, né? Que é o espectador. Então, eu acho que algumas referências são referências que a gente tem, porque essa singularidade ela também está no espectador, ela também se encontra no espectador. E de que maneira o diretor, que é esse criador de símbolos, ele tenta retratar determinados personagens. Né? Os próprios médicos, por exemplo, se a gente retoma o exemplo que eu trouxe do Robin Williams, eu posso entender e me simpatizar com o personagem dele em Tempo de Despertar e não me simpatizar com ele no Gênio Indomável, com relação ao tipo de abordagem que ele escolheu e que foi necessária para que ele atingisse o objetivo de ter a atenção do seu paciente. Então, eu acredito que esse olhar um filme tem a ver com o nosso repertório, né? Uma palavrinha que a gente aprendeu aí nesse período aí do curso de psicologia, esse repertório que é importante, que a gente vai adquirindo com o tempo e que leva, e que, usando uma das aulas da Tatiana, que dirige a nossa atenção, né? Afinal de contas, a gente fica atento e a gente está atento para aquelas coisas que nos mobilizam. Então, de fato, perceber determinadas nuances, elas levam em consideração o nosso próprio estado. Às vezes, o meu estado emocional pode me levar a não compreender ou a estabelecer uma relação muito negativa com relação àquela representação. Em outros momentos, dependendo até desse repertório e com a ajuda desse repertório, eu posso buscar uma compreensão um pouco mais ampla, né? Um pouco mais sofisticada com relação àquele tema. Mas há uma modificação, sim. E quando a minha fala se iniciou, eu chamei muito a atenção a esse ponto que o Jung diz, né? Até que ponto a gente precisa se comprometer com essa representação, essa representação ela vem de uma liberdade que o próprio roteirista tem de retratar, no nosso caso, determinadas patologias ou de retratar determinados profissionais. A gente acaba, às vezes, levando e nos conduzindo a estigmatização de determinados quadros clínicos ou mesmo da nossa própria relação com a psicologia. Entender, eu não quero passar por isso, eu não quero me submeter a esse tipo de tratamento. É assim? Eu até comentava com a professora Tatiana nessa semana como é interessante utilizar esse espaço clínico, porque o setting terapêutico e a clínica são espaços privados. A gente não sabe o que acontece senão quando a gente participa dele. Quando a gente narra, quando a gente expõe, né, todas as nossas questões. Então, a possibilidade de fantasiar é muito grande. E a possibilidade de você criar determinadas estruturas é muito grande. Então, até que ponto a gente pode confiar nessa representação em si. Eu acho que é mais ou menos por aí, tá? E pensar também que nós mudamos, né? Eu garanto não, mas eu entendo que o início, quando você entra na faculdade, né, Tarcísio, é tudo muito novo. Quando você termina o período, você está com outra mente. E aí talvez vocês assistam filmes
não da mesma forma, né? Nós vamos aumentando nosso repertório de conhecimento e dúvida, curiosidade. Então, por isso que muitas vezes eu sou uma que assisto o filme várias vezes, Juliana. Então, cada vez que eu assisto, eu vejo um detalhe novo, eu enxergo uma coisa diferenciada, tenho um entendimento diferente. Então, acho que a gente vai mudando, nós vamos mudando, né? E nosso aprendizado vai fazendo, o aprendizado do mundo, de nós mesmos, e sobre as questões que nos interessam, né? Vai nos interessando, a gente vai querendo saber mais, e aí a gente assiste de novo um filme, a gente vê de novo uma série, porque a gente quer saber mais sobre aquilo, a nossa mente está diferenciada, né? Como diz o Oliver Sacks, o olhar da mente, né? A minha mente enxerga antes dos meus olhos, né? Eu preciso da minha mente para enxergar com os meus olhos. Então, acho que é isso, né? A nossa mente está impregnada do que a gente quer e também do que a gente quer, não quer, mas a gente fica buscando informações. Então, acho que a gente vai assistindo e vai vendo de outras formas, de outros ângulos, com outras perspectivas, com certeza. Talvez depois dessa live, quem for assistir o filme vai assistir com outro olhar, né? Com outro olhar, teve todo esse arsenal aqui de informações e discussões. A Juliana falando que está gostando muito da nossa fala. Obrigada, Juliana. É um dilema lidar com a responsabilidade de cuidar de saúde e vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, é importante demais que os médicos se arrisquem em buscar novas formas de tratar-se, de tratamento, com certeza, né? Porque se a gente pensar, né, o tratamento tem que ser inovado. Eu não posso atender da mesma forma que eu atendia 3, 4 anos atrás. Por exemplo, agora nós estamos num contexto pandêmico onde a gente está atendendo online 100% dos pacientes. Não tem como fazer da mesma forma que eu fazia há um ano atrás. Eu preciso me adaptar, eu preciso mudar, eu preciso melhorar em prol da melhora do meu paciente, do meu cliente, né? Com certeza. A Ana está falando, né? Aprendi muito com o filme sobre essas realidades. Que bacana. E o filme é muito bom mesmo, né, Ana? A Juliana está falando aqui, dar à pessoa uma esperança de melhoria, mesmo que invisível aos nossos olhos. Assim como Leonard teve sua chance e não foi deixado de lado, mesmo não sendo normal, aspas, com certeza, no senso comum alguém o enxergou. Isso é muito legal, Juliana. E deu uma oportunidade a ele. Como esse vínculo médico-paciente é importante no processo de mudança, na melhoria. É muito importante, porque ele confiou, né? Até o Leonard tem uma cena que ele fala, nós somos amigos. E aí passa um tempo, a enfermeira fala pro médico, né? Esqueci o nome do médico no filme agora. Você lembra, Tarcísio? Como é que é o nome? Esqueci, O gente. Malco alguma coisa. Isso, Uhum. né? Tem, Robin Williams. Enfim, como ele coloca, né? A enfermeira fala com ele, né? Ele não é um paciente, ele é seu amigo, doutor. Ou seja, a relação é muito para além de paciente, muito para além. Você fez o melhor e você está fazendo o melhor, ele confia em você, ele não quer falar com outro médico, é com você. Então a relação era com ele e é importante que nós tenhamos essa singularidade do atendimento, o paciente tenha esse lugar conosco, né? É o que eu sempre falo muitas vezes para as pessoas que eu dou supervisão. O seu paciente está esperando uma semana por aqueles 50 minutos. Não importa se você atendeu 10 pessoas antes, se você vai atender mais 10 depois. Ele não sabe disso e para ele está ali, ele esperou uma semana por esse tempo com você. É extremamente importante que você esteja toda ali naquele atendimento. E é de responsabilidade, é muito para além de ética. É uma questão de humanidade. Você está ali, né? De toda, né? Preparada para aquele atendimento. Quer ler um pouquinho, Tarcísio, comigo? Eu tô sem som? sim. Alguém falou que eu tô sem Não, som. agora melhorou. Ah, tá. Agora melhorou.
Mas vocês tá? ouviram o que eu falei O antes? comentário da Poliana Carvalho. Não, ficou mudo só naquela minha fala anterior. Ah, Mas, enfim. tá, beleza. Vai lá, vamos lá. Comentário da Poliana Carvalho. Acho que carecemos de tratamento mais humanista. Sinto falta de profissionais engajados em testar novos métodos. Sim, com certeza, com certeza. Precisamos disso, né? Nós precisamos de inovar. Não podemos ficar presos, né? A gente tem que aprender que vai vir em caso clínico que você nunca viu na faculdade, nunca viu no livro, nunca atendeu. E aí, né? E isso Sim. é É importante. muito interessante. O Sachs traz isso no livro dele, em uma entrevista que ele deu ao Roda Viva em 1997. Ele fala que, na verdade, o que ele tentou fazer, Tempo de Despertar é o segundo livro do Sachs. O primeiro foi Enxaqueca, em 1970, e o Tempo de Despertar é de 1973. Então, ele diz o seguinte, a minha tentativa foi de trazer de novo à cena o relato de casos particulares que era feito no século XIX. Então, para ele era muito importante você buscar essa empatia, né, que a gente falou de empatia várias vezes aqui, com o paciente. E o interessante é que, com relação ao livro, esse livro ele não conseguiu ter, a não ser uma só, existe uma referência só de comentários médicos, ele foi praticamente rechaçado em termos de pesquisa científica, ele não foi nem considerado uma pesquisa científica, tendo em Uhum, vista a forma particular com que ele desenvolve o texto, né? Porque ele concentra na visão dos pacientes e ele tenta relatar essa experiência singular de cada paciente. Só que a comunidade médica, na década de 70, não reconheceu isso como um trabalho clínico, uhum, né? uhum, Porque faltava aí uma série de requisitos. Ele tentou escrever artigos para várias revistas. E isso demonstra, né, a dificuldade, às vezes, de você é, 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 buscar essa relação, né, entre a humanização e aí a pergunta seguinte, né, da Ana Milione, né? Fala-se muito de humanização da assistência, mas na prática, às vezes percebo um abismo entre elas. sim, Existe sim, uma dificuldade muito grande entre esse reencontro, né, da ciência e da humanidade, né, uhum, dessa relação menos medicamentosa e uma relação um pouco mais próxima, né, para trazer o paciente para uma realidade um pouco mais humana. Acho que na psicologia, a Tatiana já comentou algo com a gente nesse sentido, né, Tati? uhum. Sim, sim, sim. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu ouvi aqui agora várias mensagens falando que eu Sim, tô sim, sem sim. som. Vocês me falam, senão eu vou ficar falando para mim, né? Bom, e é isso mesmo, né? Nós vemos que a dificuldade que é ainda, né, ainda para alguns profissionais de manter uma relação positiva com o paciente no sentido de humanizar mesmo, né, de perguntar para o paciente como ele está se sentindo, não com relação à dor ou à cirurgia ou procedimento ou à psicopatologia, mas como pessoa, como ele está entendendo isso, como é que ele, quando, por exemplo, no filme, eles se olham no espelho e falam, eu não sou uma mulher, né, uma senhora, tem uma cena que ela olha no espelho e ela fala, eu preciso de tinta preta para passar no meu cabelo. Você arruma para mim? E maquiagem. Aí a enfermeira fala, mas preta, porque o cabelo dela tá branquinho. Ela, sim, meu cabelo sempre foi preto. Rápido, rápido, arruma uma tinta preta. Ou seja, é a identidade dela. É o resgate da identidade dela. Ela não estava se reconhecendo. Era muito para além de vaidade, né? E eu acho que o aspecto humano é olhar isso, não importa, é a identidade daquela pessoa, é como ela consegue se enxergar e se entender no mundo, né? E precisa ser respeitada e só vai ser respeitada se for ouvida, né? Se tiver espaço para a escuta, se não tiver espaço para a escuta, dificilmente você vai entender o que o seu paciente precisa de fato, né? Agora tem uma pergunta aqui da Raquel.
A medicação é importante em alguns casos, mas como identificar que o problema pode ser resolvido além dela, da medicação? Será que ele poderia ter sua cura prolongada se tivesse tido seu sentimento de liberdade e independência, no caso do passeio, né, do Leonardo? Bom, naquela época, né, naquele momento ali, era muito difícil de se entender, porque a medicina não estava onde nós estamos hoje, talvez, né, com os avanços até das questões paliativas, né, dos tratamentos paliativos, né, da medicina paliativa. Então, pensar que, sim, poderia ter sido dado a oportunidade dele se resolver para além da medicação. Hoje nós pensamos, né, nós temos clínicos, por exemplo, psiquiatras que eu lido mais, que trabalham com a medicação numa dose elevada e depois com um processo psicoterapêutico em comum, né, conjunto, e aí ele vai diminuindo, vai fazendo acompanhamento com o paciente, diminuindo a dosagem da medicação, ou seja, ele começa com muito e vai diminuindo a medicação e eu mantendo o atendimento psicológico. Então, as duas coisas funcionando até o ponto do paciente poder ficar, de repente, sem nenhuma medicação. Então, o propósito de muitos médicos hoje é a retirada. Ele vai indicar no início porque existe uma crise, né? E aí nós sabemos que não é só uma crise, porque é uma crise emocional, a pessoa precisa se equilibrar. Não, nós temos deficiência de dopamina, de lítio e várias outras coisas que o organismo não vai produzir imediatamente ou nem talvez a curto prazo, a tempo de sair a pessoa do sofrimento. Ela vai precisar de tomar uma medicação, mas depois ela vai ter o médico tendo esse pensamento, vamos colocar assim, que na minha opinião é o melhor pensamento, a melhor forma de agir, e tirando, e medindo essas cargas, essas dosagens de lítio e outros, e tirando essa medicação, deixando o próprio organismo responder. A gente sabe que estar feliz, estar livre, conquistar coisas, faz com que o nosso organismo produza, né? Produza e receba mais esses neurotransmissores de satisfação, prazer e que trazem para nós equilíbrio e bem-estar. Então, um médico pode trabalhar nesse contexto, né? Poderia acontecer com o Leonardo? Poderia, né? Poderia ser a cena dos próximos capítulos, por exemplo, né? O que poderia ser feito a partir disso? E aí a Marisa mandou, é muito interessante observar no filme o olhar do médico que vai além do patológico, o ser humano é priorizado, exatamente. E eu acho que o Oliver Sacks tem essa identidade, né? Ele traz pra gente de tudo que ele traz, que é fantástico, maravilhoso, assim, surpreendente, né? Ele traz uma coisa de que nós precisamos priorizar o que é humano, né? Nós somos humanos lidando com humanos. Nós não somos só, por exemplo, no caso dele, médico lidando com uma psicopatologia neurológica, né? Ou disfuncional psiquiátrica. É um humano olhando por um humano que tem uma psicopatologia. E eu sempre tento falar disso, sempre falo disso com os alunos, né, e com os demais, que nós estamos na frente, é um humano na frente de outro humano. E aí, a partir daí, esse humano tem um conhecimento psi que vai lidar com aquele humano que precisa desse conhecimento. E aí, vamos olhar o que é essa patologia, né? Aí, a Ângela falando, quer ler, Tarcísio, para não ficar só eu falando, você sabe que se deixar eu vou falando toda a vida. E quando nos vemos em situações em que o médico nos atende somente com essa visão patológica, quais seriam suas orientações, considerando que muitas vezes não temos direitos a escolhas? Quer falar, Tarcísio, ou vai passar a batata para mim? Vou passar a batata para você. Então, vamos lá. Bom, Ângela, isso é uma questão muito complicada, né? Porque nem todo mundo tem realmente a escolha de dizer, não, eu não gostei desse médico, vou em outro. Não estou satisfeita com esse atendimento, né? Não me senti à vontade, não me senti confortável. O que a gente precisa
tentar buscar dentro desse mesmo contexto, porque vamos pensar que essa pessoa foi num atendimento num posto de saúde, não sei, né, qual é a questão. E aí ela foi no posto de saúde e ela foi atendida por um clínico, né, porque acontece muito, né, eu tô muito, por exemplo, estou muito ansiosa e tal, e aí um clínico que está lá, ele atende, prescreve, algumas vezes eles orientam e indicam para um psiquiatra, né, outras não. Eu acho que ela pode fazer a tentativa de buscar em outro lugar, outro setor público, um atendimento. Se ela não se sentiu confortável naquele, sabe? Ela poderia buscar em outro posto ou no posto central, né, que é da cidade, não sei como seria. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora, ela poderia sair do bairro, vir para o Pão Marechal e para outros lugares, vamos dizer assim, que seriam de outros profissionais atendendo e de repente ela pode ser muito bem assistida, né? Porque a gente tem muito essa mania de dizer, de pensar que o privado é melhor que o público. Eu acho que a diferença do privado para o público é que nós temos no privado, você tem uma lista lá que você vai lá escolhendo o médico e vai tentando o que vai te assistir. No público as escolhas são menos, né, talvez. Mas ainda existem escolhas, então acho que ela buscar outras escolhas, eu acho que sempre isso, né? Nós temos pacientes que muitas vezes estão há 3 anos tomando a mesma medicação, né, no setor público, e aí a gente indica para ir em determinados outros lugares, para procurar a opinião de outros médicos, e muitas vezes o médico vai retirando a medicação. Então, não são todos que têm a mesma visão. Eu acho que é interessante ela tentar ter a oportunidade de estar com outro clínico, com outro médico, para ter um outro ponto de vista, mesmo que seja, que só tenha, de repente, mais uma ou duas opções para ela fazer, de escolhas, né? Acho que seria isso. Espero que eu tenha te respondido, Ângela. Vai lá, tá? Bom, tem a Emilene Campos. Acho que foi muito bacana que o tratamento foi estendido aos outros pacientes. Os funcionários ajudaram e foram feitas arrecadações de dinheiro para que isso fosse possível. Se o Leonardo teve a possibilidade de melhorar, os outros também poderiam. Isso é bastante interessante, era um ponto que eu tinha trazido inicialmente na escrita, mas depois eu acabei suprimindo, mas agora tenho a oportunidade de falar. Quando o tratamento com L-Dopa ele se iniciou, o Sachs ele estava trabalhando nesse hospital, que era um hospital beneficente, e que não tinha condições de bancar esse tratamento. Para a gente ter uma ideia, 464 gramas de L-Dopa à época correspondia a $5.000. Uhum. Então, ele teve que esperar esse tratamento ser popularizado e disseminado e ampliado para que os valores fossem abaixando, para que houvesse uma possibilidade efetiva de utilização da L-Dopa nesses 20 pacientes, que são os pacientes relatados. E ele diz no livro, um pouco mais no pós-escrito, ele faz uma análise do filme. Como o filme o retratou e de que maneira o filme retratou a realidade que ele percebeu. Né? Então, é super interessante pensar que o roteiro ele demorou, de certa forma, 10 anos para ficar pronto. Porque houve várias conversas, várias visitas, e nesse ponto foi muito interessante ele dizer assim, é claro que os roteiristas tomaram algumas liberdades, as coisas não aconteceram, na verdade, da maneira de muitas formas relatadas. Mas uma coisa que ele enfatiza muito, e eu acho importante trazer isso, é a participação dos funcionários que se engajaram efetivamente. Ele diz assim, olha, não existia aquela sala específica onde as pessoas tinham que ficar isoladas porque elas eram agressivas. Isso não existia naquele hospital. Então, a estrutura era diferente, mas o engajamento foi muito fundamental para que ele conseguisse desenvolver as pesquisas. Isso aí, de fato. Né? E o interessante, tem uma parte do filme, quando o Leonard ele começa a sentir os sintomas e a sintomatologia pós-aplicação da L-Dopa, ela era muito singular e muito particular em cada um dos pacientes. Cada um reagia de uma determinada maneira.
ele está desenvolvendo lá um trabalho manual e ele começa a ter um sintoma muito significativo. Ele pede para o Sax, para o médico filmar, né, o médico que está representando o Sax no filme, que é Robin Williams, e ele diz assim, olha, eu não posso não fazer nada, porque eu sou médico, eu tenho que te acudir, porque você está tendo um sintoma que é um sintoma importante. Ele diz, não, continue gravando, aprenda, porque aprendendo você pode auxiliar os demais. Então isso é fantástico, assim, é incrível ver como que é importante, né? E o próprio Sachs, ele vai dizer, olha, a neurologia, e ele está falando isso na década de 90, quando ele deu essa entrevista no Roda Viva, ela é muito, não vou dizer incapaz, mas ela tem uma dificuldade muito grande de cura, em virtude da dificuldade com a qual ela lida. Mas a narrativa da neurologia é muito grande. É como os pacientes convivem com essas patologias. Então, isso para ele era incrível. Então, ele diz, se ela tem uma insuficiência com relação à cura, ela tem uma riqueza imensa nessas narrativas. Então, a partir de Tempo de Despertar, ele vai escrever 12 ou 13 outras obras ao longo da vida, até a morte, com esse tema, que é um tema bastante recorrente. Como o paciente consegue conviver com essa patologia e criar um universo para ele onde ele consegue sobreviver, ele consegue existir, né? E de que maneira, tendo conhecimento dessa forma peculiar e particular de existir, ele pode, enquanto neurologista, influenciar e auxiliar outras pessoas, né? A buscar uma forma de suportar, às vezes, essa dificuldade, né? de maneira criativa. Sim, e aí você já pode pegar o link para responder a pergunta da Sara, que está falando exatamente disso, Tarcísio. Uhum. Vamos lá. O remédio que o médico usa no filme é usado em outras doenças, pelo que entendi no começo, faz efeitos positivos nos pacientes psiquiátricos, porém, depois de um tempo, o remédio traz efeitos colaterais e os pacientes voltam ao seu estado inicial do filme. Isso teria alguma explicação? Na verdade, estudando um pouco a característica dos pacientes, me parece que a intenção do Oliver Sacks, ao ministrar a L-Dopa, era reduzir alguns sintomas que para ele eram sintomas muito significativos. Por exemplo, que comprometiam a psicomotricidade. Os pacientes eles se encontravam arqueados, muitas das vezes, com uma dificuldade enorme, inclusive, de se alimentar. Então, isso o incomodava muito. A ideia inicial não era uma cura. Esses pacientes não vão ser curados, mesmo porque muitos estavam ali já, como a Tati se referiu, há 30, 40 anos. A gente tem que pensar que esses pacientes eles são o resquício de uma série de pacientes que entre 1916 e 1927 passaram a ser portadores dessa encefalite letárgica ou doença do sono, que vitimou, que comprometeu, na verdade, né, 5 milhões de pessoas, e desses 5 milhões de pessoas, no primeiro momento, 1 milhão e 700 morreram. Então foi uma grande pandemia, né, cujos que remonta à história. Galeno já se manifestava, né, à época sobre a doença do sono, e essa doença do sono ela ressurge nos séculos XVI e XVII, principalmente em Portugal, na Inglaterra, enfim. Então, a gente tem que perceber que a intenção do Oliver Sacks ao ministrar a L-Dopa era tornar um pouco mais tolerável a vida desses pacientes, mesmo porque ele não poderia saber o que aconteceria com esses pacientes 40 anos em estado letárgico, em estado catatônico, de que maneira, inclusive, eles iriam reagir. Né? E a gente vê muito isso no filme. Né? Cada um dos personagens, uma diz assim, o seu marido se divorciou de você. Ela diz, que bom. A outra diz, poxa, eu estava no estado perfeito aos 26 anos de idade e hoje eu sou uma senhora. Eu não consigo me ver como uma senhora. Eu sei que eu sou uma senhora, mas eu não consigo sair dos meus 26 anos. O outro diz, olha, descobri que a minha esposa morreu, que meu filho desapareceu. Como é que você acha que eu me sinto?
com relação a isso. Então, não, eu acho que pensar nos efeitos, né, na sintomatologia, é também levar em consideração, mais uma vez, essas singularidades. Que a reação à medicação, ela é uma reação muito própria de cada um. E ele chama bastante a atenção, o relato que ele traz no livro, dos 20 outros pacientes, né, que foram submetidos, alguns com um sucesso enorme, outros com uma consequência muito negativa, o estado piorou. Então, a cada momento que a dose ela era ministrada e ela era modificada, os efeitos eram mais adversos. Então, tics que não existiam começaram a surgir, determinados comportamentos psicóticos e paranoicos que não existiam antes, eles começaram a existir, reações de euforia imensa, e a gente percebe mais ou menos no filme, eles tentam retratar essas dimensões. Então, assim, a ideia do tratamento era modificar determinado estado, mas não se tinha como, e isso a gente não hoje ainda, se chegar à conclusão, mesmo acompanhando cada um dos pacientes, de que tipo de sintomas seria desenvolvido e de que maneira era possível contornar esses sintomas. Às vezes, retirar a dose, às vezes, reduzir essa dosagem, foi o que ele fez, e em alguns casos, voltar depois a tentar administrar com efeito coadjuvante, né, com outro tipo de medicamento, para ver qual era o efeito objetivo que esse conjunto de medicamentos poderia gerar no paciente. Então, assim, acho que respondi, Sim, Tati. sim, exatamente. Muito bem, isso mesmo, né? Até porque as medicações a gente sabe que elas têm um prazo para poder elas serem até identificadas como medicação para tal doença, né? Tem um prazo, uma janela aí dos laboratórios para dizer, não, realmente ela, depois que ela é pesquisada e tudo mais, quando ela é colocada, né, experimentada por pacientes, ela ainda tem um prazo para dizer se ela é funcional ou se teria que trocar algum elemento, enfim, essas coisas. Acho que dali foi um primeiro passo, né? Foi uma primeira ideia, vamos colocar assim, né? Bom, e aí a Juliana Araújo fala: como você vê a medicação no processo de tratamento? Olha, Juliana, eu acho que depende do paciente, né? Tem paciente, né, que ele precisa da medicação por uma questão, como eu disse, né? Por exemplo, nós temos pacientes que têm deficiência de lítio e até fazem o exame, né, para ver como está indo o lítio, que são geralmente as deficiências de lítio geralmente estão ligadas aos transtornos bipolares de humor. Então, esse paciente precisa usar a medicação para estabilizar o humor. E aí vai precisar de tá dosando isso e tá usando a medicação. Nós temos pacientes com depressões graves, né? E que são depressões, depressão maior, que precisa sair do estado depressivo. Então, ela precisa da medicação para ter abertura de mais receptores e maior produção de GABA, dopamina, noradrenalina e outros neurotransmissores. Então, nós temos pacientes com crises ansiosas, né, pânico, iminência, como se estivesse com a sensação de iminência de morte, precisa de medicação, de ansiolítico. Então, vai depender da estrutura do paciente, né? Eu acho interessante, nós temos médicos que nós trabalhamos juntos, nós psicólogos, né, no sentido de médicos que nós confiamos também, de alguma forma, para nós indicarmos o nosso paciente, né? Também atender o paciente que está em crise, sem uma medicação, você vai estar, vamos dizer, possivelmente esse paciente vai continuar sofrendo muito e dificilmente, aí falando pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental, dificilmente você vai evoluir esse quadro, né? De um mínimo de estabilidade mínima, alguma, para a gente conseguir trabalhar com os pacientes. Então, a medicação, eu vejo ela importante em casos que são necessários, né, com que o médico veja como necessário, e nós também entendemos ali junto que esse caso precisa, para que nós possamos começar a trabalhar o paciente para que ele não precise da medicação.
Acho que é um ponto. Ah, mas tem gente que toma medicação para toda a vida. Mas eu não acredito que vá tomar a mesma dosagem de medicação. Acho que raros são os casos. Na verdade, a intenção é que a medicação vá saindo. Pelo menos quem tem um tratamento contínuo, que vai tirando a medicação justamente pelos efeitos colaterais. Nós não temos psicotrópicos que não vão trazer nenhum efeito colateral, né? Sempre vai pegar em algum lugar. Nós somos muito complexos, nosso organismo é muito complexo. Então, acho que precisa ter uma leitura do paciente muito, vamos dizer, profunda e contínua para poder estar tirando essa medicação, ou diminuindo, ou trocando. Por isso que é muito importante o trabalho junto, né? O trabalho conjunto com o médico, com o paciente. Bom, eu acho que a gente falou bastante, né, Tarcísio? As perguntas muito boas, muito interessantes, né? Acho que falar sobre esse filme precisaria falar, assim, de muita coisa. Mas acredito que nós abordamos coisas que são muito interessantes e muito importantes, né? Essa coisa da relação terapêutica, essa coisa do olhar do médico, falar do Oliver Sacks, do quanto ele contribui para a gente olhar para o humano, né? Como que a gente precisa olhar para o humano, né? Antes de qualquer coisa. Isso não só no atendimento, isso em qualquer relação, né? Precisamos olhar o outro humano. Não podemos olhar o outro a partir do que a gente vê, o que está dentro de nós. Nós temos que tentar olhar o outro a partir do que é do outro, né? Do que é de pertencimento do outro, de construção do outro, de identidade do outro. Então, abre a nossa mente, né? Abre a nossa perspectiva, abre a nossa ideia sobre saúde mental, acho que muda muito, principalmente porque a gente vê a perspectiva de um médico lá, né, em 1960, 1970, né, ou seja, ele estava muito dentro de uma medicina muito engessada. Ele fazer isso dentro de uma medicina tão engessada da época, não estou dizendo que era ruim, nem isso, mas dizendo que ela era mais, né, era mais farmacológica, vamos dizer assim, medicamentosa, principalmente nessa, né? E ele conseguir fazer isso dentro desse lugar, isso é desafiador demais, né? Ele foi muito, muito, muito desafiador. E acho que a gente precisa de gente que tenha esse espírito de desafio, né? Como ele disse, né? Nós temos muito para além da medicação, nós temos o espírito humano, né? Nós precisamos olhar para esse espírito humano, né? A gente precisa olhar que cada um de nós temos essa humanidade aí, e essa humanidade é singular e é importantíssima para nós trabalharmos e importantíssima para a gente ter respeito e ética com os nossos pacientes. Então, eu acho que o que mais boas reflexões a serem, a Ana está falando, boas reflexões a serem feitas por todos nós, com certeza, com certeza. E aí, quando ele diz, né, quando examinamos a pessoa com a doença, ganhamos sabedoria sobre a vida. Quando a gente tem casos clínicos que nos desafiam, a gente entende um pouquinho mais a vida. A gente entende um pouquinho mais que a gente não sabe tudo, que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa ler mais, procurar pessoas para conversar mais, discutir mais. Ninguém é dono de todo conhecimento, ninguém vai ser, e se alguém disser que é, por favor, se afaste dessa pessoa. Precisamos entender, precisamos nos intrigar, precisamos perceber as nossas limitações. Eu atendo há 16 anos clinicamente, e eu tenho limitações, eu tenho desafios, eu tenho coisas que eu converso com amigos, psicólogos, e tento tentar entrar em alguma conformidade de ideia ou pensamentos, enfim. E isso é bom, porque isso estimula o estudo, né? Eu acho que o psicólogo, né, o que eu quero fechar aqui para vocês da minha fala, antes de passar para o Tarcísio, é dizer que o psicólogo precisa estudar sempre, sempre. Não é só formar na faculdade. Formar na faculdade é um primeiro passo. Nós precisamos estudar sempre. Leiam, assistam,
participem de congressos, participem de cursos, façam outros, escutem, façam supervisão clínica, né? Porque nós vamos ter muita dificuldade. Meus 2 primeiros anos de atendimento eu fiz supervisão, então até hoje eu ainda pergunto, como eu disse para vocês, porque eu tenho limitações, claro, eu não vou saber tudo, e aparece cada vez mais, aparece coisas mais diferentes, mais instigantes, intrigantes, e eu até gosto que aconteça, porque me força a ler sobre outras coisas, entender sobre outras coisas, e aumentar a nossa curiosidade, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, mas Tatiana, você fica lendo todas as coisas? Eu leio de tudo, gente. Eu leio tudo. Eu leio filosofia, eu leio Heidegger, eu leio Nietzsche, eu leio TCC, eu leio Beck, eu leio Oliver Sacks, enfim, eu vou, porque eu acho que conhecimento nunca é demais, e a gente precisa de reflexão, e a reflexão precisa ser gerada, né? Ela não vai nascer do nada, ela tem que sair de alguma coisa, de algum lugar. E o nosso lugar é de reflexão, de escuta, de acolhimento, de reflexão, de ajuda, de alguma forma, e principalmente de empatia. Esse é o nosso lugar enquanto psicólogos. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por vocês ficarem conosco até agora. Muito obrigada pela participação, muito obrigada a Jeps pelo convite e por ter entrado nessa com a gente, né, de falar sobre esse assunto, sobre esse tema tão interessante. Obrigada, pessoal do domingo, que ficou aí domingo à tarde com a gente, escutando e aprendendo ou não, ou abrindo curiosidades, né? E aí vou passar agora a palavra para o Tarcísio e agradecer a toda a equipe, e agradecer a todos que participaram, tá bom? E um beijo, ó, bom domingo para todo mundo. Passo para o Tarcísio agora. Bom, vamos lá. Só dois pensamentos que eu acho que são importantes, inclusive diante dos questionamentos que foram apresentados. A ideia de símbolo de experiência. Eu escolhi a psicologia como uma segunda formação, vindo de uma formação que me demanda a escuta, que é eu tentar entender o outro, tentar compartilhar sem me envolver nos dramas alheios. E percebendo os questionamentos que foram apresentados, eu me refiro ao início da fala, né? Símbolo e experiência. Às vezes nós temos determinadas experiências com determinados profissionais que são marcantes, ou que me afastam, ou me fazem refletir e questionar, inclusive, a minha própria necessidade de acesso a esses profissionais. Só que esses profissionais, eles não são os únicos profissionais e eles não podem ser considerados como os profissionais referência. Nós temos aqui o Oliver Sacks, que não nos deixa mentir, que é um neurologista tradicional e que muito fez ao longo de 2, 3 décadas pela neurologia, inspirando muitos neurocientistas. Eu conversava recentemente com uma das professoras do curso, ela disse que, inclusive, a neurociência chegou na vida dela por intermédio do Oliver Sacks e da visão humanista que ele tinha. Então, acho que as nossas experiências, elas não podem ser experiências negativas, elas têm que ser experiências positivas no sentido de contestar esses símbolos e reinterpretar esses símbolos para o bem, para a nossa formação, para o desejo de estar no setting terapêutico ou na clínica e para atuar independentemente do que aconteça, mas principalmente acreditar naquilo que a gente, de certa forma, busca, né? Acho que a gente conversou sobre uma pandemia, que é a encefalite letárgica, que até hoje ela é inexplicável e ela vitimou várias pessoas e sequelou tantas outras, que tentaram aprender
da sua maneira, de maneira particular e singular, como conviver com essa patologia inexplicável, que, de certa forma, originava tantas outras patologias, né? Uhum. Então, acho que é importante a gente entender que o nosso olhar, cada vez, e hoje a gente tirou esse domingo para conversar sobre o tempo de despertar, com certeza, no próximo filme que abordar o tema psicologia ou psiquiatria, a gente vai tentar entender, a gente vai buscar informações que vão ser importantes, né, para a nossa própria experiência. A experiência do filme é a nossa própria experiência. E a última questão é uma ideia objetiva com relação a como nós mudamos e de que maneira a gente se transforma, né? Quando a gente, mesmo a partir de uma ficção, seja a literatura, seja o cinema, a gente se transforma na medida em que a gente sempre se compara e sempre busca entender o que se passa, como se a gente também, e como se não, e a gente também fazendo parte do processo, né? A gente se identifica com o personagem do médico, a gente se identifica com o personagem do Leonardo, a gente se identifica com o personagem da enfermeira e assim sucessivamente. A gente se identifica com o ceticismo do corpo clínico, a gente se identifica com o ceticismo do enfermeiro que diz é apenas um jardim e basta alimentá-los que eles sobrevivem. Então, nós somos todos todas aquelas representações do filme. E com essas representações, com esse constante se ver representado, a gente se transforma. Acho que essa é a grande mensagem, né? A luta, a resignação, a tentativa, isso a gente não pode perder, porque isso marca a nossa humanidade. Mesmo numa situação de pandemia, a gente tem que tentar e ter essa esperança nesse tempo de despertar, que é o grande tema da tarde de hoje. Agradeço imensamente o convite da professora Tatiana, nesse encontro aí, né, de conhecimentos, dessa interdisciplinariedade aí tão importante que, de certa forma, conduz a gente a novas reflexões. E eu acho que o grande objetivo do ser humano é sempre ser perturbado nas suas certezas. E eu tenho certeza que esse nosso papo de hoje, ele perturbou no bom sentido vários espíritos aí, é o que a gente mais deseja, que a gente consiga caminhar, que a gente consiga encontrar determinados rumos, não respostas, mas encontrar determinados caminhos e seguir esse caminho da melhor forma que a gente puder. Então, deixo aí um grande abraço à turma de psicologia, que eu vi que alguns estão aqui, ao pessoal da GEPSI, que recebeu a gente com esse carinho imenso, né? E a professora Tatiana, né? Eu sou fã número 1, e que apresentou esse convite de maneira tão gentil, né? Possibilitando aí essa participação do corpo discente da instituição para o aprimoramento das ideias, porque é assim que a gente cresce a partir do debate. Então, agradeço a todos, uma boa tarde a todos, meu muito obrigado.